Olá pessoal, estamos iniciando aí o nosso canal do Rapa Burger e a ideia é passar para vocês como é que a gente faz hambúrguer artesanal em casa, porque assim às vezes parece que é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa simples que dá para fazer em casa, qualquer pessoa pode fazer e ficar tão gostoso quanto aquela sua hamburgueria preferida, Às vezes a gente pensa, eu tinha esse pensamento, eu comia um hambúrguer em algum lugar e quando eu tentava fazer em casa, nunca ficava do mesmo jeito. Então, assim, é legal ter as informações necessárias, para que a gente consiga fazer esse hambúrguer tão gostoso quanto uma hamburgueria, a nossa hamburgueria preferida, Então, a primeira dica importante é onde comprar, como comprar a sua carne para o seu hambúrguer. Então é importante escolher um açougue de sua confiança, onde você tenha a confiança de chegar lá naquele açougue e comprar uma carne que você sabe que é de qualidade e de procedência, certo? Então isso é importantíssimo, beleza? Aí, segunda dica importante, é o blend, O que é o blend? O blend é uma mistura, de dois cortes de carnes para a gente montar o nosso hambúrguer. E aí se usa muito a parte do dianteiro, Normalmente o blend mais usado, acém e peito, E aí a gente utiliza entre 70% e 80% de carne, e entre 20% e 30% de gordura. Ah, Álvaro, mas aí a gente vai chegar lá no açougue e vai pedir para o açougueiro separar 70% de carne e 30% de gordura. Talvez você tenha dificuldade de fazer isso lá no açougue. No açougue comum de bairro, dificilmente eles vão fazer isso. Mas aí você consegue escolher uma peça de acém, que você olha e vê uma peça legal, junto com uma peça de peito, que você vê que tem uma capinha de gordura, que a gordura é importante para saborizar o seu hambúrguer. E aí você pede para ele moer essas duas peças juntas, misturado no moedor, e pede para passar duas vezes, porque aí o seu hambúrguer ele vai ficar moído, de uma forma que você consiga fazer ele um hambúrguer bem uniforme, beleza? E aí a gente tem aqui já o nosso blend. Aqui o nosso blend aqui é acém e peito, beleza? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz todo o processo para que a gente chegue lá na churrasqueira, beleza? E aí, ó, a gente tem aqui um molde, que é um molde comum que vende aí nessas lojas de utensílios e utilidades para casa. Não é nada caro, Uma balança, porque eu sou um cara detalhista, então eu gosto de fazer a coisa toda certinha. Vamos fazer um hambúrguer de 120 gramas, 180 gramas, 200 gramas, eu gosto de pesar. Também não é uma balança cara, você encontra em qualquer lugar, E aí, um detalhe, a gramatura da carne, Você vai assar aonde esse hambúrguer? Se você vai assar esse hambúrguer em casa, numa frigideira, o ideal é que você coloque um hambúrguer não tão grosso, 100 gramas, 120 gramas, 140 gramas, certo? Porque você consegue assar esse hambúrguer mais rápido, e chegar no ponto ideal que você gosta. Se você colocar um hambúrguer muito grosso, 180 gramas, 200 gramas, 250 gramas, vai ser difícil, vai demorar muito no fogo. E quem gosta de hambúrguer bem passado vai ter ainda uma dificuldade maior, porque para chegar em bem passado vai demorar muito, entendeu? Então, se você vai assar na grelha, aí você pode fazer um blend um pouco mais grosso, uma gramatura maior, que vai conseguir chegar no ponto ideal mais fácil, beleza? Então esse é um detalhe importante. E aí a gente tem aqui a balança, certo? O nosso molde. Vamos lá fazer, como a gente vai assar na churrasqueira, eu vou fazer um blend de 180 gramas, certo? Vou moldar alguns aqui para vocês.
Bateu 180 gramas. O que é que eu vou fazer aqui? Vou moldando ele na mão para ele virar uma bola, né? E aí, ó, o que é que eu faço? Eu jogo a bola uma contra a outra mão aqui, tá? Umas 8 ou 10 vezes. Isso vai fazer com que a gente tire o ar que tem na carne e aí ele vai, né, assar mais uniforme. E aí a gente vai aqui. E outra coisa, você batendo ele assim, tá? Quando você for moldar ele aqui, ele já vai, você percebe a diferença. Ele já molda, tá? Melhor. Eu gosto de fazer isso porque a apresentação, né, também conta, entendeu? Então ele já fica mais organizado, mais bonito, vamos dizer assim, certo? E aí um outro detalhe importante, quando estiver moldando o seu hambúrguer, você tente sempre deixar ele com uma cavidade no meio. Ó, tá vendo aqui que a gente deixou aqui essa cavidade aqui, então você deixa aqui no meio mais fundinho. Para quê? Porque quando a gente assa a carne, normalmente ela vai inchar. E aí quando ela incha, se ela não tiver esse espaçozinho aqui, ela vai ficar aquela bola em cima, né? Então se você fazendo isso aqui, quando ele inchar não vai ficar, vai ficar retinho, certinho, e o queijinho vai casar direitinho no seu hambúrguer, certo? Vou moldar mais um aqui, né, sem o molde, porque tem gente que não tem esse molde, tá? E aí vamos lá, pesou. Aí, ó, moldou ele aqui, joga ele algumas vezes contra a mão. E aí aqui, ó, vou espalhar ele aqui, dou uma organizada. Sempre deixando, né, esse espaço aqui no meio, tá? Deixando ele mais fundinho aqui no meio, beleza? Então é legal saber o seguinte, com relação a como é que eu guardo, né, o hambúrguer depois de pronto. Eu prefiro comer hambúrguer fresco, né? Ele é muito mais saboroso, né? Ele fica muito mais suculento. Por quê? Porque quando você congela o hambúrguer, certo? A água da carne, ela vai virar cristais de gelo. E aí quando você descongela, principalmente quando você faz esse descongelamento de uma forma brusca, rápida, tira do hambúrguer e coloca, tira da geladeira o hambúrguer e coloca dentro de uma vasilha para poder descongelar logo, que eu quero comer daqui a pouco. Então a carne vai perder muito líquido, né? A água, e aí consequentemente o seu hambúrguer vai ficar seco. Se você precisar congelar, não tiver jeito, quando você for utilizar o hambúrguer novamente, o ideal é que você descongele de uma forma mais lenta. Então você leva o seu hambúrguer, tira do congelador, bota na geladeira e aí deixa ele descongelar naturalmente. Ele não vai perder tanta água quanto se você tivesse descongelado de uma forma brusca e rápida, tá? Mas o ideal é ele fresquinho, fica muito mais saboroso. Dois detalhes importantes aonde eu vou assar, né, e qual o ponto da carne. Olha, você pode assar o seu hambúrguer numa frigideira, você pode assar ele numa churrasqueira, você pode ter uma chapa de ferro daquelas que bota em cima do fogão e assar, né? O importante é que a superfície esteja bem quente, bem quente. Então deixa ela lá no fogo, a frigideira, a chapa, né, ligada lá o fogo, e deixar ela bem quente para quando você levar o seu hambúrguer, ela tá bem quente, beleza? E aí, com relação ao ponto, o ponto é a sua escolha.
É você quem escolhe. Não tem um ponto certo, né, para todo mundo. Cada um vai comer a carne no ponto que gosta. Se eu gosto de mal passado, eu faço meu hambúrguer mal passado. Se eu gosto de bem passado, eu faço meu hambúrguer bem passado. Então, isso aí quem vai escolher é você, né? E aí, estando o nosso hambúrguer pronto, né, tá moldado, tá pronto para levar para a churrasqueira, aí duas situações, né, duas dúvidas talvez. O pão e o queijo. Qual é a hora de colocar o queijo? Então, eu coloco o meu hambúrguer, aí ó, salgo ele aqui, certo? Antes de levar para churrasqueira ou para frigideira, coloco logo sal. Eu uso sal com pimenta do reino, tá? Eu boto um pouquinho de pimenta do reino, misturo com uma quantidade maior de sal, né? E aí fica um sabor bem legal, tá? E aí eu coloco dos dois lados, logo, deixar já salgadinho. E aí tem gente que fica perguntando: ah, e o hambúrguer não tempera não? E bota tempero não sei de que, coloca... Não, não se tempera a carne de hambúrguer antes, na hora para preparar, para moldar não. Molda ele e na hora de assar você coloca sal ou sal com pimenta do reino, né? Certo? E aí tá pronto para levar para churrasqueira ou para frigideira. Eu levo lá. O queijo eu só vou colocar na hora que eu virar o hambúrguer. Eu asso ele de um lado, tá? Aí uma dica importante: quando é que eu vou saber a hora de virar? Quando você vê, você está assando o hambúrguer, quando você vê o suquinho, a aguinha da carne subindo na superfície da carne, já está na hora de virar. Aí você vira o seu hambúrguer e aí você já pode colocar o queijo em cima, certo? Colocou o queijo em cima, deixa ele assando lá o outro lado, o queijo vai derreter. Se você tiver um abafador ou até uma panelazinha menor, você pode colocar em cima do hambúrguer aqui, né, para ele poder abafar o hambúrguer com queijo e o queijo derrete mais rápido, tá? E o pão, é importante selar o pão. Primeiro porque quando eu selo o pão, selar é eu dar eu assar ele, né? Ou levar ele para a churrasqueira ou numa frigideira limpa. Eu passo a margarina, né? Eita, margarina não. E aí tem a questão do pão, né? Que tem um detalhe importante do pão, que é selar o pão, certo? É importante selar o pão por quê? Porque quando eu selo o pão, ele vai ficar resistente e quando eu colocar o meu hambúrguer suculento aqui em cima, ele vai conseguir suportar o hambúrguer no pão. Se você não sela, ele vai ficar fofo e quando você colocar o seu hambúrguer, a tendência é que ele ceda e se espalhe, vai ficar um pão todo, né? E aí, o que você faz para selar? Passa manteiga no pão, nos dois. Ó, vocês estão vendo que eu cortei o fundo, né, a parte de baixo, um pouco mais grossa do que a de cima, tá? Por quê? Até também para ajudar ele a suportar o peso do hambúrguer. E aí, passo manteiga nos dois lados e levo para a frigideira ou levo para a churrasqueira. Dou uma assada, deixo ele com a crostinha, né, bem assadinho e monto o meu hambúrguer. Beleza? Então, isso aí já são algumas dicas para poder você fazer o seu hambúrguer. A gente vai estar aí colocando outros vídeos com outras receitas, né, com outras dicas. E se você tiver alguma dúvida, manda pra gente, e ajuda aí a gente. Se inscreve aí no nosso canal, aperta lá no sininho, entendeu? Que a gente vai estar aí sempre colocando novas informações para que vocês possam fazer um hambúrguer de qualidade na sua casa, né? Repetindo, se tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, fala com a gente aí, comenta, que a gente vai estar sempre disposto aí a responder e ajudar. Beleza? Valeu!